Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Frederico Vikings, estamos aqui novamente, dessa vez para a semana 3 do volume 5, certo? No qual a gente vai dar prosseguimento a esses estudos cartográficos em relação a mapa, né, que a gente está vendo nas últimas semanas. Dessa vez a gente vai ver um pouco mais sobre, acho que vocês não viram isso ainda, né? Mas a gente vai ver sobre diferentes tipos, né, de representações no espaço geográfico. Não vai existir só os mapas que vocês estão acostumados a lidar ah, como forma de representação do espaço. Não são só os mapas que representam o espaço, existem outros tipos de representações do espaço, e esses outros tipos vocês vão ver agora, tá? Então, ok, esse é o título do nosso textinho, diferentes tipos de representação do espaço geográfico, e aí ele fala: as representações cartográficas podem ser classificadas de acordo com a escala. Escala, vocês já viram o que é essa, a proporção do que está no mapa e a realidade, certo? Quantas vezes a realidade foi diminuindo para caber no mapa, certo? E a situação em que serão utilizadas. Vamos ver os exemplos. Existe o croquis, que é um desenho esquemático ou esboço à mão livre dos principais elementos de uma paisagem. Em geral, o esboço é chamado de croquis cartográfico quando apresenta o espaço visto de cima em visão vertical. O croquis nada mais é que um desenho, tá? É como se eu pedisse vocês para fazer um desenho, como eu sempre peço nas minhas turmas, pedir para vocês fazerem um desenho do caminho que vocês fazem da casa de vocês até a escola, certo? Eh, e eu peço para vocês colocarem os pontos de referência, seja uma loja, seja alguma coisa que tenha um campo, alguma coisa que vocês tenham como referência para a escola, né? Então, esse desenho desse caminho que vocês, do bairro de vocês, ou do caminho que vocês fazem da escola até da casa de vocês até a escala, até a escola, é um exemplo de croquis. Croquis é esse desenho, certo? Bem básico sobre algum local, tá? Então, o croquis é o primeiro tipo de representação cartográfica que a gente viu, que a gente vai ver hoje, tá? Também existe a planta, representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel ou de parte da superfície da Terra, por exemplo, um bairro. Esse aqui, o que é a escala? Vocês já viram que é a proporção da realidade com o mapa, né? Quanto maior a escala, mais detalhe tem esse mapa. E quer dizer que menor é o local, menor é a porção do espaço que ele cobre, certo? Então a escala, quanto maior a escala, certo? Mais detalhe, tá? Que tem esse mapa, essa planta, enfim, tá? Ou que mais detalhe quer dizer que menor é o espaço que cobre essa planta, e mais detalhada é, tá? Por exemplo, aqui, a planta é um tipo de mapa, tá, que cobre um pequeno espaço, certo? Ou seja, tem uma grande escala, tem uma maior escala, tá? Porque tem mais detalhe, quer dizer que cobre um pequeno espaço. Então a planta seria um mapa, entre aspas, tá? Só que de um imóvel, pode ser da sua casa, pode ser da escola, por exemplo. O mapa da escola seria uma planta, tá? De uma própria máquina, ou até de um bairro, pode ser de um bairro também, com muito detalhe. Por exemplo, aqui tá mostrando a praça, certo? De um trecho de São Paulo, e aqui mostra até os caminhos que existem dentro da praça, ou seja, bem detalhado. O espaço é menor, né, que ele cobre é menor, mas ao mesmo tempo ele é bem detalhado, ou seja, a escala é grande, certo? Tem o nome das ruas e tudo certinho, tá? Então a planta é um mapa, entre aspas, tá? Só que cobre um pequeno espaço e com bastante detalhe. Pode ser a casa de vocês, ou a escola, pode ser um bairro, etc, tá. Então a planta é um mapa que cobre um pequeno espaço com bastante detalhe, tá. É a planta. Existe a carta, representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação
plana de uma porção pouco extensa da superfície terrestre, com detalhamento mediano nos aspectos naturais e artificiais presentes na área. Então, a carta, ele é o meio termo entre a planta, que tem uma pequena porção do espaço, que cobre uma pequena porção do espaço, ou seja, a escala é grande, e o mapa propriamente dito. Ele é o meio termo, tá? A carta seria seria um tipo de mapa, um tipo de representação que cobre um espaço, vamos considerar mediano, assim, um espaço pouco extenso da superfície terrestre. Por exemplo, essa aqui é a carta do Parque Estadual de Jara- Jaraguá, né, no município de São Paulo. E vocês vão ver que, por exemplo, a planta aqui é um pequeno espaço, está mostrando só a praça e as ruas em volta, tá? Aqui não. Aqui você já consegue ver as cidades, a cidade de Osasco, eh, a cidade de São Paulo, o parque propriamente dito, que é bastante grande, certo? Você consegue ver diferentes cidades, rodovias, certo? Ou seja, a escala é menor, tá? Mas isso quer dizer que ela cobre uma área mais extensa e é menos detalhado do que a planta. A planta é uma pequena área, certo? Pode ser até uma casa, tá? Pode ser até um mapa, entre aspas, da casa de vocês, tá? Uma representação da casa de vocês, certo? É uma pequena escala, é uma grande escala, quer dizer, mas de um pequeno espaço. E a carta já cobre um espaço maior, um espaço mediano, já dá para ver cidades diferentes, certo? Existem cartas de relevo, por exemplo, também é um exemplo, onde tem várias linhas que mostram as diferentes altitudes, certo? Enfim, tem vários tipos de cartas aí, tá? Então aqui já mostra rodovias, o parque propriamente dito, diferentes cidades e etc. É uma escala já mediana, tá? E existe um mapa, representação que vocês já estão cansados de saber, né? Representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana e reduzida dos aspectos naturais e artificiais de toda a superfície terrestre, né? Pode ser de toda a superfície terrestre, ou sempre um mapa mundi, que vocês já cansaram de ver aí, tá? Ou de uma superfície definida por uma unidade política administrativa. Pode ser um mapa de um país, um mapa de um estado, e etc. Ou por uma divisão temática. Pode ser uma bacia hidrográfica, áreas de proteção ambiental, etc. Então vocês vão ver que a escala aqui ela já é menor, já é menos detalhado, mas cobre um espaço bem maior comparado aos outros, tá? Todos esses três tipos aqui, a gente pode dizer que são tipos de mapa, entre aspas, mas na verdade são diferentes tipos de representação, tá? A planta e a carta são diferentes do mapa porque cobrem porção dos espaços diferentes. A planta é um pequeno espaço que ele cobre, certo? Pode ser até um mapa, entre aspas, uma representação, né, da casa de vocês, certo? É um pequeno espaço, tá? A carta já é um espaço já mediano, já consegue ver diferentes cidades, rodovias e etc, tá? E o mapa já cobre um espaço administrativo político, né, geralmente, tá? Por exemplo, aqui você tem um mapa de Minas Gerais inteiro, ou seja, a escala é bem menor, ou seja, tem menos detalhe, mas cobre um espaço já bem maior comparado aos outros. Pode ser um mapa de um país, pode ser um mapa do mundo inteiro, certo? Ou seja, já são eh, porções administrativas, né, unidades políticas administrativas bem maiores comparado à carta e à planta, tá? Também existe o bloco diagrama, representação em três dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura de parte da superfície da Terra, com seus aspectos naturais e artificiais. Então vocês já veem muito isso em livro também, em livro didático, tá? E é uma representação em três dimensões, no qual você consegue ver a profundidade, você consegue ver a altura, a largura e etc, tá? Você já consegue ter uma representação, uma ideia melhor comparadas e não é só uma visão de cima, igual são os mapas, né, as cartas e as plantas.
é uma representação já em 3 dimensões, tá? Que vocês já conseguem ver a profundidade, etc, né? E por último, a maquete, que é o modelo em miniatura de uma construção civil ou parte restrita da superfície terrestre, representando seus aspectos naturais e artificiais. Então, a maquete você já deve ter feito em alguma atividade aí na própria escola, né? Eles pedem muito para fazer maquete. Mas a maquete também pode ser usada em por profissionais, pode dizer, a gente pode dizer engenheiros, arquitetos, etc., no qual existem também maquetes profissionais, feitas por papelão, feitas por materiais recicláveis, feitas por esses tipos de material, tá? Por exemplo. Então é isso. Aí ele está perguntando. Observe as fotos de atividade 1. Observe as fotos de representação citadas no texto. Qual delas permite observar mais detalhe na área de estudo? Mais detalhe quer dizer uma área de representação menor. Qual deles representa uma área de representação menor? É, Então, qual representa o menor espaço? Eu falei isso para vocês na diferenciação de planta, carta e mapa. Qual desses três representa o menor espaço? Tem mais detalhe, representa um menor espaço. Tem um desses aí que pode ser representado, pode representar a casa, pode representar a, a- uma máquina, pode representar só um bairro. Qual desses três que representa isso? Qual que representa um espaço menor entre planta, carta e mapa? Vocês vão falar para mim aí, tá? Atividade 2. Duas das representações mostradas não são planas, isto é, representam o espaço em 3 dimensões. Quais são elas? Também são duas aqui. Está nessa página. Então aqui, eu já falei sobre o bloco diagrama e a maquete, são esses dois aí, tá? Representam em 3 dimensões. Atividade 3, sobre as maquetes, responda. Aqui, gente, eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena pesquisa aí na internet, no Google, para vocês terem maior detalhe. O que são, vocês vão conseguir responder porque tá no textinho aqui, tá? Mas as outras, como são representados seus elementos, é através de construções em miniatura, tá? Que representam os prédios e tudo mais, certo? Mas quais são seus principais usos? É, Vocês podem falar sobre arquitetos, você pode falar sobre engenheiros, que são geralmente as profissões que usam maquetes, tá? Mas se vocês darem uma pesquisa no Google, aí, vocês vão achar todas essas informações. Não são difíceis, tá? Por exemplo, como são representados os elementos? São através de miniaturas, mas de que são feitas, quais são os materiais que são usados nessas miniaturas? Vocês podem dar uma pesquisada para mim. Tem papelão, utiliza, próprio papel mesmo, ou outros tipos de materiais mais sofisticados, tá? Mas ou simples também, depende da maquete que você quer fazer, tá? O isopor também utilizam muito, tá? Em grande maioria, certo? Então, dá uma pesquisada aí que vocês conseguem responder essas 3 questões bem fácil. A primeira você consegue fazer porque já está aqui, tá? Mas as outras duas, se você dá uma pesquisada, você consegue achar um textinho aí, ou alguma coisa que responda direitinho essa questão 3, tá? Atividade 4, com base nas representações espaciais que você estudou nessa semana, aponte a mais apropriada para. Qual que dessas representações é a mais apropriada? Ou seja, é melhor, a gente pode utilizar de forma melhor para calcular a distância entre lugares que estão lados opostos do planeta. Qual desses tipos de representação aqui podem representar o planeta todo? É o mapa, carta ou a planta? Tá? Qual que tem a menor escala? Qual que representa grandes espaços, grandes superfícies, até o mapa todo? Qual desses três? Eu falei lá. Só você falar, se quiser, volta o vídeo lá e vocês vão conseguir achar, tá? Então, qual dessas representações podem representar as ruas do município em que você mora?
as ruas do município em que você mora. Também, em relação a município, então esses dois aqui, tá? Ele está perguntando qual dessas representações podem ser utilizadas em maior escala, né, para representar espaços menores. Tem a ver com esses dois aqui, tá? Que geralmente são usados, a croquis e a planta, tá? Mas enfim, aí vocês conseguem, faz um textinho aí para explicar de forma melhor para mim, tá? E por último, representar as diferentes formas de relevo do terreno no percurso de competição de ciclismo. Bem, você pode usar dois aqui, tá? O bloco diagrama é um exemplo porque ele representa em três dimensões e por representar em três dimensões você consegue ver o relevo. Mas também existem cartas que de cartas de relevo, que tem uma série de linhas aqui, tá? Que irão representar o relevo, diferentes altitudes, né? E que a gente tem uma noção melhor de qual é a altitude do local, de como é o relevo. Então, cartas também podem ser utilizadas para representar o relevo, cartas de relevo, que são diferentes das que a gente conhece normalmente. Mas os blocos de diagramas também podem ser usados porque eles são representações em três dimensões que você consegue ver a altitude, a profundidade e etc. Tá? Então, e atividade 5, hora hora que você, agora você é um artista, né? Faça uma maquete de um lugar especial para você. Pode ser uma escala, sua casa, sua região, na zona, sua praça. Essa maquete deverá ser elaborada com materiais recicláveis. Bem, já é uma atividade bem mais complexa, mas caso vocês queiram fazer, é só mandar uma fotinha para mim que junto com todas as outras atividades que eu registro para vocês. É uma atividade mais complexa, então é mais complicado de fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Acaba na página 68 aqui, começa na página 64 e essa foi a semana 3 do volume 5 de Geografia. Até a próxima aula.